Olá pessoal, nós estamos em Curitiba, capital do Paraná, cidade incrível, conhecida no Brasil inteiro pela sua qualidade de vida, organização urbana e pelo frio que faz no inverno, e estamos aqui de prova. Vamos rodar um pouco essa capital, vamos conhecer alguns pontos de interesse, né, aqueles que são famosos, cartões postais e outros nem tanto assim, mas que são realmente interessantes. Vem com a gente então conhecer um pouquinho de Curitiba. Nós vamos dividir o nosso roteiro, né, aqui por Curitiba em duas partes. No primeiro, nós faremos tudo a pé. Como estamos instalados no Batel, a gente daqui consegue percorrer parte do centro e o próprio bairro do Batel. No nosso segundo dia, nós vamos pegar um ônibus turístico que vai nos levar às atrações, né, e os pontos de interesse mais afastados aqui da cidade. E é claro, nós vamos falar com vocês tudinho sobre como utilizar este serviço turístico aqui na cidade de Curitiba. Assim como tantas outras cidades, né, no interior do país, Curitiba foi fundada a partir da presença dos bandeirantes que entraram, né, cada vez mais no interior do país em busca de riquezas. Então aqui, né, nessa praça, na Praça Tiradentes, onde nós estamos agora, foi o local em que esses primeiros grupos começaram a se estabelecer, né, e formar então um povoado que mais tarde viria a ser a cidade de Curitiba. Originalmente, a vila que aqui foi fundada não recebeu o nome de Curitiba, e sim Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Só depois é que ela vai receber esse nome de Curitiba. Mas antes eu vou pedir para você prestar atenção naquelas árvores ali atrás, que são as araucárias, né? São árvores daqui dessa região do sul do país e que produzem o pinhão, que é muito importante, né, na culinária local, faz uma diversidade de pratos e que tem muito a ver com o nome desta cidade. Curitiba, então, quer dizer, né, na linguagem guarani, algo como uma grande quantidade de pinheiros, né, ou pinhal, por conta da abundância da araucária aqui na região. E é importante a gente sempre ressaltar que essa vila, né, que foi construída aqui, não foi num vazio demográfico. Havia então os povos originários, os Guarani, que estavam aqui por aqui nesse período, né, em grande quantidade. Sabe aqueles primeiros exploradores que chegaram aqui no século XVII? Pois bem, aqui neste lugar que nós estamos, na Catedral, né, de Curitiba, na Igreja Matriz da Devoção de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, foi erguida uma pequena capela. E posteriormente, então, foi construído o templo como nós vemos agora. E uma curiosidade, a construção desse templo, ele foi inspirado na Igreja Catedral da Sé de Barcelona. Vamos entrar para conhecer um pouquinho dessa igreja. Essa catedral, tal como nós conhecemos hoje, foi construída no final do século XIX em estilo neogótico, né, que é uma retomada do estilo gótico, um estilo muito comum na Europa na Idade Média, né, com seus vitrais, com essa iluminação, né, que entra na igreja. E o neogótico foi retomado, né, no século XIX, muito comum aqui nas Américas. Enfim, no final do século XX, essa catedral recebeu o título de Basílica Menor. Se você for olhar lá na frente, você vai ver que tem a umbela papal. No vídeo sobre Ouro Preto, nós explicamos o que significa basílica. Então é só você acessar o card aqui em cima sobre Ouro Preto que você vai ter uma ideia do que é. De fato é uma igreja lindíssima, vale muito a pena você conhecer. E como a gente sempre fala, mesmo que você não seja religioso ou religiosa, conhecer templos religiosos são sempre importantes para conhecer um pouquinho da cultura, da história e da arte. Reza a lenda
que a imagem de Nossa Senhora da Luz ficava sempre voltada todo dia para uma determinada direção. Mudavam ela de lugar e ela voltava para aquela direção. As pessoas interpretaram então que seria vontade, né, da santa que a cidade se estabelecesse em um determinado local. E que entraram então em contato com o cacique Tindiquira, né, da região, e ele então teria, né, num local específico, marcado ali no chão e dito, né, Coré Etuba, que significa muito pinhão. E seria então um local, dali teria nascido uma araucária e o local então de fundação da cidade, né, seria então o marco zero deste local. Bom, isso é o que diz a lenda, né? E essa lenda então acaba trazendo pessoas para cá, e aqui na Praça Tiradentes você vai conhecer vários locais que remetem então a essa história de fundação da cidade de Curitiba. O Largo da Ordem é o centro do coração histórico da cidade de Curitiba, né? Ele fica no bairro São Francisco. E aqui a gente vai ter então uma diversidade de prédios que remontam, né, esse período colonial, parte do século XVIII, XIX, né, com prédios ainda preservados. Nós temos aqui a segunda casa mais antiga da cidade, temos a Igreja da Ordem. Outros pontos de interesse que a gente tem nessa região são o Museu Paranaense, Igreja do Rosário, a Casa Romário Martins, que é essa segunda casa mais antiga, a Igreja Presbiteriana, Ruínas de São Francisco, Sociedade Garibaldi, Memorial da cidade de Curitiba, Museu de Arte Sacra, o Relógio das Flores e a Fonte da Memória, mais conhecida como Cavalo Babão. Enfim, é um lugar que é uma gracinha. Aos domingos aqui acontece uma feira hippie que começa bem cedinho, por volta de 6, 7 horas e vai até as 2 horas da tarde. Então, assim, é um lugar bem interessante para a gente visitar e conhecer um pouquinho desse passado da cidade de Curitiba, mas não só o passado e como é que a gente está se relacionando com ele hoje no presente. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas é a igreja católica mais antiga que ainda está de pé aqui em Curitiba. Ela é de 1737. Bem aqui na região do Largo da Ordem, você vai encontrar o Memorial de Curitiba. É um espaço muito interessante, com exposição sobre a história da cidade, e também no terraço você tem uma vista, né, panorâmica de Curitiba. Vem então agora com a gente conhecer um pouco desse espaço. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Os ucranianos, assim como outros povos, né, vieram e colonizaram aqui essa nossa região do Brasil. E hoje está sendo comemorado o Dia da Ucrânia, aqui em Curitiba. Então, no Memorial de Curitiba tem uma série de exposições, shows folclóricos, inclusive movimentos, né, de apoio aos ucranianos por conta da guerra. Então, parte do que está sendo vendido aqui está sendo levado, né, para o pessoal de lá. Então, é um momento de festa, é um momento de memória e um momento também de solidariedade, né, com os ucranianos que estão passando por esse momento terrível por conta da guerra.
na metade do século XIX, por iniciativa do governo da província do Paraná, oficialmente foi fomentado a vinda de imigrantes europeus para cá, inicialmente italianos e poloneses. Contudo, logo em seguida, outros grupos vieram e se formaram cerca de 35 núcleos de colonização de diversos povos, né? A gente está aqui no Memorial de Curitiba, né? Vivendo uma espécie de dia de memória da presença da imigração ucraniana para essa região, que é muito significativa, né? E é muito interessante a gente ver como é que essa cultura ucraniana ela é representada, né? É uma cultura passada, né? Na vestimenta, nas danças, na culinária, né? Isso me remete a uma viagem que eu fiz há muitos anos atrás, né? Em meados dos anos 90, eu fui à Polônia, né? E os poloneses também têm uma presença no estado do Paraná muito importante, né? Ucranianos e poloneses são parte da cultura, né? Regional. E lá na Polônia, na capital, em Varsóvia, eu conheci um sociólogo de nome Mariusz Malinowski, e esse camarada estudava a migração polonesa para o Brasil, né? E ele me disse uma coisa super interessante, né? Porque ele estava me contando naquela época que a maneira como os brasileiros, né, os descendentes de poloneses, né, mais brasileiros, falavam polonês, era um polonês que já não existia mais na Polônia, né? Era um polonês da avós e até bisavós deles, né? Então é como a cultura, né, nesse sentido a língua, né, tenham ficado congeladas, né, ficaram paradas no tempo, né. A língua lá se modifica como qualquer língua, né, a nossa própria língua se modifica o tempo inteiro, e o polonês aqui é um retrato, né, de uma Polônia que não existe mais, né. Então aqui a memória, né, dessa presença europeia também é a memória de uma Europa que também não existe nem mais na Europa, né. Geralmente, né, a gente remete ao sul do país sempre essa ideia e essa memória, né, de povos europeus que vieram para cá e colonizaram. De fato, né, houve esse movimento, mas muito antes deles, os indígenas já estavam aqui. Ainda muito antes dessa colonização do século XIX, né, vieram para cá os africanos escravizados e aqui ficaram e seus descendentes, e foram os que primeiro trabalharam nas lavouras, na vida urbana, né, e mesmo antes da abolição, alguns já se organizaram em irmandades, em clubes abolicionistas e se envolviam na vida, né, dessa cidade que viria a ser a Curitiba de hoje. Então é importante a gente não esquecer nunca, né, desses povos que já estavam e os outros que vieram numa condição não de convidados, mas que formaram essa cidade como ela é hoje. Gente, aqui nesse espaço também não conta só sobre a cidade de Curitiba, e sim também sobre essa região há muito tempo atrás, na pré-história, onde conta sobre, assim, quando nem tinha gente ainda. Então é um espaço muito interessante e é a história antes da história, então venham conhecer, é muito interessante. Eu faço parte do folclore ucraniano Barvino, que tem a sede aqui em Curitiba, na Sociedade Ucraniana do Brasil. Esse ano a gente está em comemoração de 100 anos e por conta disso e por conta de tudo que está acontecendo na Ucrânia, a gente está fazendo uma venda de uma cerveja especial, que é a Resolve Volha, uma cerveja que foi criada para arrecadar fundos. Então hoje a gente tem essa cerveja para arrecadar fundos para a Ucrânia, em especial dos 100 anos da sociedade. Na Sociedade Ucraniana do Brasil a gente tem um bar, que é um bar típico ucraniano chamado Barbarã. É um bar bem escondido, então ele não tem placa, não tem nada para você achar, só você colocando no Google. E a gente também tem o bar do nosso grupo parceiro, que é o Poltava, que é o Ucrabar, que fica um pouco mais afastado do Barbarã também. Então tem essas duas opções de bares ucranianos, tem comida típica, bastante cerveja, e é isso. A comunidade ucraniana aqui no Paraná e aqui em Curitiba é bem forte, e a gente está muito feliz de estar aí no canal da Laura no Mundo para divulgar a nossa marca. Esta é a igreja de Nossa Senhora do Rosário,
e São Benedito dos Homens Pretos. É a segunda igreja católica mais antiga de Curitiba. Foi criada, construída no século XVII. Ela fica aqui na Praça Garibaldi, pertinho do Largo da Horda. Bom, depois de uma caminhada, resolvemos experimentar o barreado, que é um prato típico da região. O prato consiste em um ou mais tipos de carne bovina de segunda e magra, como a paleta, a maminha e o patinho, temperados com cebola, alho, toucinho de porco, pimenta do reino, louro e o cominho, e cozido até desmanchar. O preparo é misturado à farinha de mandioca até receber a consistência que dá nome ao prato. É servida com arroz e banana da terra fatiada. O modo de servir pode ser diferente, de acordo com a região do Brasil, Portugal e Espanha, bem como da Inglaterra, onde o prato também é apreciado. O segredo na preparação é o tempo de cozimento na panela de barro, cerca de 20 horas, o suficiente para desfiar toda a carne e mantê-lo no fogo sempre. Observar as ruas é sempre uma coisa muito importante toda viagem que você fizer. E aí nós descobrimos que aqui na Rua Claudino dos Santos, bem no meio da rua, tem uns tijolinhos vermelhos. E a gente queria entender o que isso significava. E descobrimos que este aqui é o percurso por onde passava o bonde. Então tá aqui marcado, não tem mais bonde, mas a gente consegue imaginar o bonde subindo e descendo essa ladeirinha, essa pequena ladeirinha do centro histórico. No início do século XIX, aqui começou a ser construída uma igreja dedicada a São Francisco. Contudo, a igreja não foi concluída. Foram feitos apenas em 1811 a capelinha, e uma sacristia. Mas por conta de falta de verbas e depois com a morte do padre, que era o grande incentivador desta obra, a obra parou e ficaram aí apenas as ruínas daquilo que seria uma igreja dedicada a São Francisco. Aqui na Praça João Cândido, nós encontramos as ruínas da igreja de São Francisco e esse prédio aqui, que é o Belvedere. Aqui foi construído para ser um mirante, porque era o ponto mais alto da cidade até então, isso no início do século XX, quando da reforma da cidade. Aqui abrigou a emissora de rádio do Paraná, abrigou também um observatório meteorológico, a União Cívica Feminina, e aqui durante as reformas foram encontrados ossos de seres humanos, indicando a presença aqui então de um sítio arqueológico na região. Hoje esse prédio abriga um café, organizado e dirigido pelo Senac, e logo em frente tem o Museu do Paraná, que é um outro ponto de interesse que você precisa conhecer. O Museu Paranaense foi criado em setembro de 1876, sendo considerado o terceiro museu mais antigo do Brasil. Vamos nessa?
Curitiba não pode deixar de visitar o Museu Paranaense. Ele dá conta da história da ocupação do estado do Paraná e com uma narrativa muito interessante, uma narrativa mesmo de movimento, né, dos povos originários, da chegada dos europeus, dos africanos e seus descendentes aqui, depois os movimentos migratórios no século XIX, início do século, né, primeira metade do século XX, e enfim, é uma narrativa muito interessante, né, dessas misturas, desses conflitos, das esperanças, das desilusões, né, dos que chegaram achando que havia um vazio demográfico e de fato não era, né, dos conflitos que até hoje, né, existem por conta dessa diversidade étnica muito grande e seus diversos interesses. Então é muito interessante vir, ficar bem atento, né, às narrativas aqui presentes. Você vai ter então a oportunidade de conhecer, né, parte da história do nosso país com um olhar aqui para o estado do Paraná. Aqui no museu há um espaço que eles chamam de vitrine, que fica algumas exposições temporárias, né? Então artistas, pessoas da comunidade podem expor aqui de acordo com os editais que são publicados. Então é sempre um lugar com muito movimento e com muita novidade. Estamos aqui hoje e nos deparamos com uma exposição super interessante chamada Folha de Papel, da artista Manuela Cavalim. Vamos ali pra gente ver um pouquinho. Por meio dessas folhas de papel, a Manuela nos conta a história, né, da ditadura do Brasil, com o nome aqui de desaparecidos e mortos políticos, né, durante esse período da ditadura. E se vocês observarem bem, há alguns espaços que estão em branco, de propósito, que são espaços que dão conta, né, das pessoas que sequer foram reconhecidas como desaparecidas, né, nesse momento da história. E no meio tem uma tela, né, com uma outra obra dela, que também é chamada Folha de Papel, só que com a imagem, né, a fotografia de 6 militantes que foram mortos no que foi conhecido como a chacina do Parque Nacional do Iguaçu. E eles foram mortos e desaparecidos. E o nome deles está representado por letras em bronze, mais ali adiante. Então é um memorial muito interessante, né? Então vale a pena, se você estiver passando por aqui e ainda tiver essa exposição, venha ver. Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham vontade de visitar Curitiba. Então, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, clicar no sininho para receber todas as nossas notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!